Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E hoje eu queria falar com vocês sobre os 3 erros que podem trazer derrota em 2021. Como eu tenho dito para vocês, tudo que acontecer no Brasil em 2021 é com foco no ano que vem. É com foco em 2022, é com foco no pleito do ano que vem. Qualquer lei aprovada, qualquer projeto proposto, qualquer manchete no noticiário está com os olhos vidrados em 2021, não tenha dúvida disso. Essa abordagem, quando você olha o que está acontecendo a partir dessa ótica de que tudo está apontando para o ano que vem, isso muda completamente a maneira como você lê os acontecimentos daqui para frente. Já que a gente falou em ler os acontecimentos, falamos em leitura, eu gostaria de lembrar que a promoção está chegando no penúltimo dia, a nossa promoção aqui na livraria, onde você pode adquirir o meu livro Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, entre vários outros títulos, meus livros novos aí, A História em Quadrinho Nova, Caleb, Caçador de Gigantes, essa história em quadrinho aqui, tá certo? Não perca a oportunidade. Vamos lá. Então, vamos aos 3 erros, Primeiro erro, achar que 2022 vai ser uma reedição de 2018. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Nada será o mesmo depois de 2020, tá certo? Nada no mundo é o mesmo depois do ano 2020. Nada é igual, desde o contrato social, a relação do indivíduo com o outro indivíduo, a relação do indivíduo com a coletividade, a relação da pessoa com o Estado, a relação entre patrão e empregado, consumidor e empresa, eleitor, político, marido e mulher, pai com filho, escola com aluno. Todo o tipo de relação que você pode imaginar mudou a partir do ano de 2020. Para você sentir o tamanho da diferença que será o pleito do ano que vem, basta você observar simplesmente o que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado. Um candidato que reuniu multidões em comícios e um outro que ficou lá escondido no seu porão. No final das contas, quem que acabou tomando a posse? Nos Estados Unidos, a realidade é que o sistema perdeu nas eleições de 2016 e eles estavam simplesmente determinados a não perder de maneira nenhuma em 2020. E assim como a gente escuta que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, esse pessoal não comete o mesmo erro 2 vezes. No final das contas, o elemento que mais trouxe problema para o candidato republicano foi qual? Foi a crise sanitária. E eu tenho a impressão que aqui não vai ser diferente. Na verdade, tudo indica que os americanos perderão o posto de país com os piores números na crise e o posto vai ser transferido para o Brasil. Você já viu no meu canal aqui que eles estão colocando o Brasil aí como o novo vilão mundial. E eu tenho certeza que esse argumento vai crescer muito com o tempo. A gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque essa será a grande vedete da propaganda da oposição. E o grande medo que eles têm, que a oposição tem, é que o governo entenda isso e comece a se reposicionar sobre esse tema, incentivando o uso de protetor facial, por exemplo, a compra de imunizantes. E se, além disso, o presidente começar a visitar hospitais, dedicar mais tempo a isso, aí o argumento da oposição vai ficar seriamente prejudicado, tá? Esse é o primeiro erro. Segundo erro, achar que a disputa no Brasil é uma coisa apenas interna dos brasileiros. Assim como nos Estados Unidos, em que havia muitos interesses internacionais no desfecho do pleito, aqui simplesmente não é diferente. O Brasil é um ativo crucial para o novo mundo pós-2020. Não tenha dúvida nenhuma disso, de que está todo mundo de olho no Brasil e eles dependem do Brasil para poder fazer essas mudanças. A gente pode até dizer que por isso nós teremos no ano de 2021 aqui no Brasil não o que o pessoal do meio bélico chama de conflito por procuração. Nós teremos um pleito por procuração, ou seja, pessoas que estão atuando como agentes, como representantes de outros interesses ali no território, no ambiente nacional. Agora, eu vou te mostrar por que, aos olhos do mundo, o Brasil é importantíssimo. Vou mostrar para vocês por que os olhos do mundo estão completamente focados no próximo líder brasileiro escolhido aí pelo povo. As referências aos dados que eu vou apresentar para vocês agora serão disponibilizados no primeiro comentário fixado no topo, tá certo? Rapidinho, antes de eu apresentar esses dados, eu quero apenas compartilhar com você
para você ter uma noção da importância disso, o título de uma matéria do Washington Post, que tem uma linha mais à esquerda, né? Hoje é de propriedade do Jeff Bezos, né? Que é o dono da Amazon, e o Washington Post ele publicou uma matéria que foi reproduzida em português aqui na Gazeta do Brasil, cujo título traz o seguinte, mais ou menos, eu adaptei aqui. Próximo conflito será por comida. Batalhas serão de terno e gravata. Quem está se preparando para essa disputa é o comércio exterior e no front estão os produtos agrícolas, tá certo? Por que isso? Porque os dois maiores países do mundo em termos de população, os dois países mais populosos do mundo, que são ali os indianos e o dragão vermelho, eles estão vendo uma quantidade gigantesca de pessoas ascendendo socialmente. E isso faz com que as pessoas que estavam em classes inferiores, quando sobem, ascendem socialmente, eles mudam os seus padrões de consumo. E geralmente o padrão de consumo que eles mudam primeiramente é o padrão de consumo de alimentos. Eles passam a comer melhor, comer mais carne, entre outros elementos. Então você entende por que a questão da produção de alimentos é tão importante nesse momento. Por isso convido vocês para a gente passar agora para a análise desses dados, tá certo? A economia do Brasil, para você ver a importância que a gente tem, ela foi classificada em 2020 como a 17ª maior economia, a 12ª, perdão. O Brasil foi classificado como a 12ª maior economia do mundo. A gente já chegou a ser a 8ª maior economia do mundo, mas ainda somos o da 12ª maior economia do mundo, com um PIB aí no ano de 2020 de 7,4 trilhões ou 1,9 trilhões de dólares, tá? Nós somos também a 2ª maior economia de todo o continente americano, perdendo apenas para os Estados Unidos. Agora, o que é interessante é que o Goldman Sachs ele fez uma previsão há algum tempo atrás, eu vou colocar as referências aqui na bibliografia, fizeram uma previsão de que o Brasil atingirá em 2050 o PIB de 11,3 trilhões de dólares e um PIB per capita de 49.759 dólares, tornando-se a 4ª maior economia do planeta. Ou seja, daqui a 30 anos eles estão prevendo que o Brasil vai ser o 4º país mais rico do mundo. A gente, claro que tem uma força muito grande nessa parte agrícola, mas não podemos esquecer que o país dispõe de um setor tecnológico em muitos aspectos sofisticado e desenvolve projetos que vão desde submarinos às próprias aeronaves. Por exemplo, a Embraer é a 3ª maior empresa fabricante de aviões do mundo, tá? Para você ter noção da nossa importância. Agora, vamos analisar o porquê que esse pessoal está tanto de olho aí no Brasil. O setor de serviços do Brasil, ele corresponde ali pela maior parte do nosso PIB, cerca de 66,8%. Depois vem o setor industrial, essa estimativa é um pouco antiga, lá de 2010 mais ou menos, enquanto a agricultura representa 3,5%. A força de trabalho brasileira, a maioria dela, que compõe ali mais de 100 milhões de pessoas, está relacionada ao setor de serviços, tá? Então o Brasil é muito forte nessa área de serviços. Agora, a nossa grande qualificação ela desponta quando a gente analisa a agricultura e a produção de alimentos. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, de soja, de café, de laranja, de guaraná e também de açaí, castanha do Pará, e um dos 5 maiores produtores de milho, mamão, tabaco, abacaxi, banana, entre vários outros produtos, tá? Entre outros produtos que a gente está entre os 10 maiores. A gente tem, por exemplo, né, que segundo a OMC, num levantamento feito já há um tempo atrás, o Brasil já era o 3º maior exportador agrícola do mundo, perdendo só para os Estados Unidos e para a União Europeia. Agora, se você separa a União Europeia em vários países, você tem ali, nos últimos dados que nós temos, o Brasil como o 2º maior exportador agrícola do mundo, perdendo só para os Estados Unidos, em 3º lugar vindo o Canadá. Então, o Brasil uma posição muito estratégica para os olhos das grandes potências internacionais. Lembrando que o Brasil possui o maior rebanho bovino do mundo, com 198 milhões de cabeças, responsável ali por uma exportação que ultrapassa a marca de $1 bilhão por ano. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, celulose, o Brasil é o 5º maior produtor mundial e também a pecuária no Brasil, não só a pecuária, né? Nós somos o 2º maior exportador de carne do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. O Brasil é o maior exportador do mundo de carne de frango, né? Em 2019 foram 3,77 toneladas e a gente tem aí
Eu tinha falado o primeiro, mas é o segundo maior rebanho bovino do mundo, tá? Correspondendo a 22% do rebanho mundial. Como eu falei para vocês, em 2019 o Brasil ficou em segundo lugar como o maior exportador de carne bovina do mundo. Também somos o terceiro maior produtor de leite do mundo e também o quarto maior produtor de carne de porco do mundo, sem falar na área da mineração, por exemplo, que o Brasil é o segundo maior exportador de minério de ferro do mundo e um dos 5 maiores produtores mundiais de bauxita, manganês e estanho. Tá? Então, é por isso que eles estão de olho no Brasil, tá? Então, pode ter certeza que não vai ser uma disputa só entre brasileiros com brasileiros, os interesses internacionais estão aí e a gente sabe quem que está apoiado por um lado, quem está apoiado pelo outro lado. Agora, o terceiro e talvez mais importante aspecto desse detalhe, terceiro erro que pode levar a uma derrota, é achar que essa disputa é meramente humana, tá? Política e mundo espiritual sempre estiveram intrinsecamente conectados. Os reis sempre tiveram no mundo antigo os seus conselheiros espirituais e sempre derivaram o seu poder de uma ordem divina, muito antes de Jacques Bossuet e Jean Bodin formularem a teoria do direito divino. Mas você pode achar que essa influência da religião sobre a política é só uma questão de poder, de cultura, de influência, mas vai muito além disso. No livro Mestre da Verdade na Grécia Arcaica, do historiador belga Marcel Detienne, nós vemos isso. Nós vemos que a religião ela dava um apoio para o rei com as suas narrativas, né, conferindo ao rei poderes divinos. Você tinha ali os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, que é o nome do livro, em que o autor diz que os conselheiros do rei, aqueles que contavam as histórias, os homéridas, os aedos, que decoravam, né, as histórias e a cultura numa sociedade grega que não tinha escrita ainda, eles tinham um grande poder, porque eles eram os depositários da memória de um povo. Eles pediam inspirações às musas, as musas traziam de volta a eles a memória, lembrando que as musas são as deusas da memória, daí a palavra museu, né? Museu, lugar onde se guarda a memória, e a palavra música, que seria o dom das musas, porque quando o poeta ia cantar essa história do povo grego, ele usava mnemotécnicas ou técnicas de memorização, como rimas, métricas e melodias. Então, esse aedo do mundo antigo, o mestre da verdade, ele confirmava o poder dos reis, porque ele colocava os reis dentro de uma genealogia divina. Os primeiros reis eram reputados como descendentes dos deuses, filho dos deuses, né? Você lembra que Zeus, de vez em quando, ele vinha passear aqui na Terra, acabava engravidando alguma donzela ali em defesa, né? Se você pega, por exemplo, Hesíodo, né, um desses grandes aedos, ele falava sobre a origem do mundo, a cosmogonia, e falava sobre a origem dos deuses, ou seja, a teogonia. Na sua cosmogonia e teogonia, ele colocava ali os primeiros grandes reis da Grécia como descendentes diretos dos deuses. Agora, a gente não pode esquecer que, para além dessa estrutura de poder conferida pelo discurso religioso, além disso também havia diretamente uma questão ritualística cerimonial. Para isso eu vou trazer aqui para vocês uma sugestão de um livro, não tem em português, Politics, Prophecy and the Supernatural, né? Política, Profecia e o Sobrenatural, do Lynn Anthony Marzulli, tá? Aqui ele vai mostrar como sempre a questão ritualística esteve envolvida em todo o processo de poder político. E aí você vai ver, né, claro, você vai lembrar que sempre aqui no Brasil, hoje a gente tem mais informações sobre isso, sempre muitos dos líderes tiveram conexões com forças espirituais. E hoje você sabe, né, qual lado opera com o apoio espiritual do cristianismo, qual lado opera com o apoio espiritual de outras fontes. Então você vê direto também uma polaridade espiritual também. Um lado operando, puxando energia de um lado, o outro lado operando, puxando energia do outro. Então, 3 aspectos fundamentais que podem levar a uma derrota em 2022. Primeiro, achar que isso tudo aqui vai ser igual ao 2018. Segundo, achar que é uma questão interna brasileira. Terceiro, achar que é uma questão mera política e não perceber que é espiritual. Fica a sugestão, fica a reflexão. Deus abençoe vocês. Forte abraço, tenham um excelente sábado. Examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!